E aí, gente, vou apresentar para vocês um pouco mais sobre o meu livro. Já tem vídeo aqui sobre ele e sobre os outros livros que eu tenho, mas eu quero falar um pouco mais sobre eles. Eu estava fazendo aqui alguns vídeos curtos para postar no Instagram, TikTok, mas aí eu pensei, acho que eu vou gravar logo um vídeo grande, entendeu? Para eu falar tudo que eu quiser falar. A primeira curiosidade que eu quero falar sobre esse livro é que ele foi aceito por uma editora grande. Eu lembro o nome, mas eu não quero falar. Enfim, uma editora grande do Brasil. Ela tem bastante seguidores, é conhecida. Eu já li livros que ela lançou também, tipo, que foi lançado por ela, muito boa. E eu mandei o exemplar do meu livro para ela, entendeu? Pelo e-mail e tal. E aí eles mandam, eles dizem se aprovam ou não. Tipo assim, a gente topa imprimir, divulgar o seu livro e tal. E eles mandam o valor do contrato. Só que na época não era o valor que eu conseguia pagar. Então não fiz, entendeu? Mas o fato de eles terem aceitado foi suficiente pra mim. Tipo assim, cara, isso daqui é um ótimo feedback. Perfeito. Porque, tipo assim, uma editora grande, uma editora grande aceitou, tipo assim, publicar meu livro. Basicamente isso, é um ótimo feedback. Entendeu? E eu gostei bastante disso. Mas eu acabei fazendo por uma editora independente, tipo assim, que não precisa imprimir várias quantidades. Eu coloco lá e só quando tem venda que eles imprimem. É muito legal. Eu vou deixar o link aqui caso você queira adquirir. E aí, essa é a primeira curiosidade. A segunda é que eu fiz tudo sozinho, basicamente. A escrita, escrever todo o conteúdo do livro, etc. A capa, também fui eu que fiz. Essa imagem é de banco de dados da internet, de imagens gratuitas. Eu achei legal, fiquei procurando algo que passasse o que eu queria. Por que dessa capa? Vamos lá. Por que dessa capa? Porque o cara tá andando. E aqui, tipo, a imagem não tem nada. Essa imagem aqui não é, tipo, fundo removido, não. É isso aqui mesmo. E ele tá andando, não tem nada. Então, tipo assim, escolhas da vida diária. Tipo assim, são as nossas escolhas que vai construir a nossa vida, sabe? Tipo, aqui vai aparecer o carro que você comprou, sabe? A sua vida. Vai aparecendo as coisas de acordo com as escolhas que você faz. Entendeu? E é por isso que eu escolhi essa capa. Pra mim fez muito sentido na época e tal. Continua fazendo sentido. O nome também eu que fiz e tal. Escrevi a única coisa aqui que teve outra pessoa, que precisei de outra pessoa de fato. Eu tô falando assim no processo de criar, tá, gente? Eu precisei de várias pessoas. Porque eu li vários livros para ter referências, etc. Então, e vivi várias coisas para conseguir escrever isso aqui. Então, não tô sendo egoísta dizendo que eu faço tudo sozinho, não. Eu tô falando do livro mesmo. Eu escrevi ele sozinho, eu reeditei ele, fiz a diagramação, eu mesmo que fiz. A capa fui eu mesmo que fiz. E o prefácio foi escrito por uma amiga minha. E o processo de escrita do livro para mim foi um pouco simplificado. Por quê? Um tempo atrás eu fazia parte de um grupo onde as pessoas estavam falando sobre isso, né? Sobre escrever livro e tal. Tinha lá um menino de 17 anos, 16 anos, se não me engano, que ele já tinha escrito o primeiro livro dele. E eu pensei, cara, que da hora e tal. Também quero escrever, eu troquei ideia com ele. E o que ele passou foi você já separar os possíveis títulos dos capítulos. Por exemplo, você vai escrever um livro sobre escolhas. Ok. Quais seriam os capítulos? Ah, escolhas no dia a dia, escolhas no trabalho, sabe? Você vai nomear possíveis capítulos que você quer escrever. Não precisa se apegar ao nome em si, isso pode mudar depois, mas e nem a ordem também. Só coloque os possíveis capítulos que você acha legal, os possíveis tópicos que você acharia legal ter em um livro escrito sobre escolhas. E você vai colocando isso. Depois você vai escrevendo. Se você não tiver muito tempo em um único dia, beleza, você vai dividindo. Quando você tiver tempo, você escreve um pouco e vai indo e tal. Quando você concluir, vai ter todo o processo de revisão. Você vai, mas esse capítulo aqui eu acho que fica melhor depois desse. Esse fica melhor antes do primeiro. Enfim, você vai organizando a ordem ali dos capítulos. Foi assim que eu fiz. Teve alguns aqui que saíram de ordem. E estava em um lugar e depois achei que ficaria melhor em outro. Eu fiz essa mudança aqui. Estou procurando aqui o prefácio para mostrar para vocês. O prefácio do livro. O sumário.
Aí começa com o prefácio, depois tem a introdução, que eu explico um pouco mais sobre a ideia do livro. Localizando, e tem uns títulos bem doidos aqui no meu livro, tá? Dos capítulos. Por que localizando? Porque eu quero, tipo assim, já dei explicação da ideia do livro na introdução. É esse aqui que a gente vai abordar, etc e tal. Mas nesse capítulo aqui, o porquê, eu explico um pouco mais do porquê eu escrevi o livro. Depois venho localizando, tipo assim, tá, agora que você entendeu a ideia do livro, deixa eu te mostrar onde nós estamos, sabe? Que é a questão de como a gente faz escolhas, enfim, como a gente está vivendo. A vida louca que a gente está vivendo. Eu falo aqui nesse texto aqui de trás, ó, que a gente está vivendo pensando no futuro, lembrando do passado, mas nunca no presente. A gente fica fugindo do presente. Ou a gente fica olhando demais para o passado, ou olhando demais para o futuro. E isso gera uma loucura. Por isso que tem localizando. Aí depois tem perdidos no tempo, que eu falo mais sobre esse passado presente aqui. Passado e futuro. Perdidos no tempo. E aí depois vem Marta e Maria. Marta ou Maria. Porque eu trago o exemplo do texto da Bíblia. Onde tem Marta e Maria lá e etc. Depois vem Olhos Abertos. Que eu trago o exemplo dos discípulos no caminho de Emaús. Depois tem Bons Exemplos, onde eu trago outros textos da Bíblia, de outras histórias, e sempre encaixando no tema. Não é coisa aleatória, não. É sempre encaixando no tema. Ele é bem, tipo, mantido. O foco, eu percebo que eu consegui manter o foco do livro. Tipo assim, ele vai seguindo é tipo um funil. Ele tá aqui, é isso aqui, ó. Aí depois tem isso aqui, e ele vai, de fato, te levando para um lugar. Depois tem Em Volta de Nós, que é tipo, Deus está em volta de nós. Depois tem Em Nós, Deus está em nós. Depois tem O Caminho. O penúltimo é O Caminho, que eu explico, acho, sobre o caminho que a gente fez até chegar até aqui e tal. E depois, Quase Lá. Como eu falei, tem uns títulos meio aleatórios. Por que Quase Lá? É tipo conclusão, só que eu não quis colocar o que é comum em todos os livros. Então eu não quis colocar a conclusão. Tá quase lá, a gente tá quase acabando. Quase que eu coloquei, e agora? Entendeu? Alguma coisa assim. Só pra essa ideia, tipo, tá, terminei, entendi o problema, entendi o que a gente tá fazendo aqui de errado, etc. Entendi, peguei os exemplos legais, mas e agora? Aí agora eu finalizo o livro dizendo, tá, olha como você pode viver a partir de agora, depois de você ter lido esse livro. Então ele é bem construído, é tipo um funil mesmo, que vai te levando para algum lugar. Enfim, esse é o primeiro livro que eu escrevi. Ele não é difícil de ler, porque a fonte dele ficou bem grande, ó. Não sei se vai focar, mas a fonte dele ficou bem grande. Que isso é uma coisa que eu mudaria se eu for reimprimir ele, tipo, editar e tal. A fonte ficou grande, esse espaço aqui também de um parágrafo para outro também ficou, acho que um pouco grande, mas eu achei legal porque ficou meio fácil de ler, entendeu? Não, você não acha cansativo. Os capítulos não são muito grandes, tem um ou dois aqui que é um pouquinho maior, mas no geral são pequenos, você lê rápido. Isso aqui tem 160? 160 páginas mais ou menos. Só que assim, ó, por exemplo, tem essa página da frase, onde ocupa a página toda, tem a frase, e do outro lado eu não coloco nada. Entendeu? Porque eu achei que não achei que ia ficar legal. Aí tem também a capa do capítulo. Então isso toma bastante espaço. É 160 páginas, só que tem essas coisas aqui. Então deve ter umas 140, 130 páginas de fato, sabe? É isso. Se você quiser adquirir, o link tá na bio. Na bio não, na descrição.